Hoje a gente vai falar então sobre posicionamento. Uma das principais coisas que a gente tem de uma vez por toda, gurias, que colocar na cabeça é que a gente está em 2023. 2023 já. E mais do que nunca, existe um movimento que obviamente que impacta na maneira como as pessoas compram, porque é cultural. Então tudo que acontece em nosso entorno, enquanto sociedade, vai impactar nos hábitos de consumo da gente como uma sociedade, né? Como uma questão mais ampla, assim, para a gente analisar. Quando a gente está colocando um produto, a gente está disponibilizando um produto à venda, a gente faz parte desse jogo também. Seja um pequeno negócio, seja um grande negócio. Eu não sei se vocês estão atentas a isso, mas existe um movimento muito grande de pequenos negócios sendo cada vez mais valorizados. Então, tá muito em alta essa questão de valorização de pequenas marcas. Tá muito em alta essa coisa de valorização de empreendedores autônomos, né? De pessoas que estão ali construindo algo, e eu já vou chegar no ponto X da questão, mas empreendedorismo feminino é uma coisa que está muito em alta. As vendas que eu fiz para minha cidade, todas as clientes elas me falaram assim, ó, que bom, né, que eu achei o teu trabalho aqui na cidade, porque eu dou preferência para comprar de empreendedorismo feminino local. Obrigada, amor. Porque eu dou preferência para comprar de mulheres que estejam fazendo negócios e que sejam aqui da cidade. Então, cada vez mais, se a gente não estiver atenta a isso, se a gente ficar presa numa forma de fazer negócios de 20, 30 anos atrás, isso já está completamente desatualizado. Já não é mais o que conecta com as pessoas querem saber as histórias. E aí, quando eu falo de posicionamento, que tem várias aulas de posicionamento dentro do curso que eu falo, quais são os teus valores? Por que tu faz o que tu faz? Né? Tem que contextualizar quais são as histórias que tu tá contando a respeito do teu trabalho, a respeito do teu produto. Quem o teu trabalho representa? As pessoas querem se sentir representadas, esse é o grande ponto daqui para frente. As pessoas querem o conteúdo que as pessoas querem consumir de marcas não é mais o panfleto. Olha aqui meu produto, compre, compre, compre. Não é mais o panfleto. Elas querem que a marca da qual elas estão interessadas crie um conteúdo de interação com elas. Então, o que tu tá fazendo, sabe, para se conectar? Isso é tão importante, mas tão importante, que daqui a pouco não vai ter muito mais espaço para quem não faça isso, gurias. E tem que estudar sobre isso. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, se esforçando e dando o seu melhor e fazendo produtos, e aí que me pedem uma opinião. Eu não consigo analisar todas, né? Obviamente. Mas de vez em quando eu dou uma olhada em alguns perfis e isso fica muito claro para mim. As pessoas não estão representando ninguém. Não existe um contexto em torno daquele produto. Não existe uma história. Porque fazer o produto não é a parte assim mais simples. Tu fazer um bom produto com uma boa matéria-prima, com excelente acabamento, não é uma coisa simples. Mas de certa forma, como é que eu vou falar isso? Eu não quero diminuir, né, isso, mas dentro do contexto de vendas, talvez seja a parte mais fácil. Porque é muito fácil para mim me dedicar para fazer um produto excelente, porque só depende de mim e eu não preciso
envolver nada externo nessa produção desse produto. Agora, quando parte para vendas, é completamente diferente. Então, eu falei ontem, eu venho falando sobre isso, né? Vendas é para fora, vendas é para o outro, vendas é relacionamento. E cada vez mais vendas é uma construção de uma tribo de pessoas que têm os mesmos interesses. As pessoas querem se sentir representadas. As pessoas querem, gurias, olhar para um perfil no Instagram e ver que aquele perfil é mais do que oferta de produtos. Perfil que só oferece produtos não tem, né, essa atração de crescimento. Tem que ser um perfil que converse, que construa um diálogo de certa forma com o público e que não tenha essa visão de querer vender para todo mundo. Nas redes sociais não pode ter essa visão de que eu faço tudo e eu quero vender para todo mundo. É diferente o comportamento na rede social do que para quem tem uma loja física. E mesmo assim, eu acho que as lojas físicas que estão tendo mais sucesso são aquelas que são nichadas. Né? Porque daí consegue, claro, tirando as grandes empresas que têm muito dinheiro para investir numa mega estrutura, em muito marketing, que são as lojas de departamentos, né? Mas se tu parar para pensar, parar para analisar com um olhar bem crítico, crítico no sentido de analítico, né? Tu vai perceber que as lojas da tua cidade, as melhores lojas de pequenos empreendedores, né? Daqueles lojistas que são locais, por exemplo, as que vão ter um melhor resultado, um melhor desempenho, são as lojas que são nichadas também. Só funciona vender de tudo para todo mundo se tu for um gigante, né? Se for um grande empreendedor, se tu for uma Magazine Luiza, uma Avon, uma Americanas, aí vai funcionar. De tu ter de tudo. Não é o nosso caso. Nosso caso não é esse. Nosso caso é a gente tem um pequeno negócio, onde a gente tem que administrar bonitinho, a gente tem que cuidar do estoque. Ontem a gente falou sobre isso. Os produtos que a gente faz impacta diretamente no controle do estoque que a gente tem, porque não adianta a gente ganhar dinheiro e colocar todo ele dentro do armário transformado em matéria-prima e ficar com aquilo, né, estocando como se aquilo ali fosse importante. E tem a ver com a questão do posicionamento, né? Tem a ver com aquilo que a gente... Para quem que eu faço o que eu faço? Por que que eu faço o que eu faço? Com quem eu tô me comunicando? Qual é a história? Qual é o contexto do trabalho que eu faço? Por que que isso vai ser importante para alguém? E eu não tô falando sobre isso para dificultar. Ah, cara, isso é bobagem. Não é, gente. Cada vez mais as pessoas querem consumir um conteúdo na internet que conecte elas a um contexto que não seja só o de venda de produtos. Quem conseguir conectar as pessoas num contexto, fica muito mais fácil de vender. Fica muito mais fácil de vender depois que a pessoa compra a tua ideia. E qual é a tua ideia? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Tô aqui bordando ponto cruz uma toalhinha para batizado e te assistindo. Eu trabalho muito e não tenho retorno. Espero e gostaria muito de aprender a fazer da forma que você está falando. Me ajuda. Olha, dia 11 de janeiro vai ter uma condição especial para entrar para o meu curso mais completo, que é o Profissionalize Seu Ateliê, onde a gente aborda todos esses tópicos, né, que precisam ser implementados no nosso negócio. Qualidade é o mínimo, qualidade não é diferencial, né? Bora compartilhar essa live riquíssima. Ai, gurias, olha, eu nunca fiz isso, mas esse ano acho que eu vou fazer. Eu gostaria muito de crescer esse perfil, de que o meu conteúdo chegasse a mais pessoas, porque eu acho que quanto mais o mercado artesanal tiver profissionalizado, quanto mais as artesãs pensarem de uma forma mais profissional, mais o mercado se puxa para cima, né?
vai ser mais fácil, a gente vai diminuir a concorrência desleal ou deixar de ver tanta gente fazendo negócio sem ver a cor do dinheiro. Porque a gente sabe que, eu vivo falando para você, se a tua concorrente está vendendo muito barato sem ver a cor do dinheiro, foca só em construir percepção de valor no teu produto, mostrar o teu diferencial. Mas fica muito mais fácil para todo mundo se todo mundo tiver a mesma percepção de profissionalismo, né, a respeito do nosso trabalho. Então compartilhem. Se vocês conhecem alguém, se vocês estão num grupo de artesãs, chama para vir seguir esse perfil. Vai me ajudar muito e aí eu vou conseguir trazer sempre mais conteúdos, né? Quero crescer esse perfil aqui, quero chegar em mais pessoas. Eu nunca tive esse objetivo de ter muitos seguidores. Mas hoje, eu pensando, né, por este outro ângulo, assim, claro que sempre vai acontecer um afunilamento, né? Porque tudo é funil de vendas. Sempre vai acontecer um afunilamento e as pessoas que mais se conectam com o meu conteúdo vão ser as que vão ficar. E eu tô falando isso e está super alinhado com o que eu tô falando para vocês desde o começo da live. Eu tenho um posicionamento, eu tenho um contexto de trabalho onde eu venho mostrando para vocês mais do que só oferecer meu curso. Então vocês me seguem, muitas de vocês, porque vocês entendem, se conectam, querem acompanhar, querem saber mais. Vocês não estão aqui só porque eu estou vendendo curso. Então, o que eu estou falando para vocês, claro que é diferente vender curso e vender produto. Eu vivo falando isso também. Tem uma dinâmica para vender curso. Por quê? Porque aqui eu estou vendendo um produto intelectual. Então, eu preciso falar muito para que vocês tenham a condição de analisar se eu sirvo para ser professora de vocês ou não, se eu sirvo para ser tua professora, né? Se tu tem algo a aprender comigo. Então, eu preciso falar muito para que exista esse material de avaliação, de análise, se vale a pena entrar no meu curso. E vender produto é uma outra dinâmica, né? É um pouco diferente, não é igual vender curso e vender produto. Aqui eu preciso me expor muito mais. Embora daqui para frente não vai dar para não se expor. Pode até se expor menos se tu for muito criativa na tua criação de conteúdo para gerar esse contexto, né? E ontem até eu fiquei pensando e planejando coisas, porque eu tenho ainda muita matéria-prima da Cultivar, tenho muito produto pronto, né? Que ficou depois dessa pausa aí para reorganizar algumas coisas. E eu vou precisar oferecer, vou precisar vender isso, porque não faz sentido eu ficar com tanta coisa parada, né? E já pensando neste novo cenário, né? Eu preciso me adaptar. Eu acho que a grande mudança de mentalidade que acontece quando a gente se assume vendedora é justamente essa de estar de olho no que está acontecendo de comportamento de consumidor no mercado e a gente ter a disposição de se adaptar. Então, se a gente tem o foco na venda, a gente tem essa predisposição de se adaptar ao que o comportamento do mercado está exigindo da gente. Então, pensem sobre isso, né? Avaliem sobre isso. Por quê? Já vou ler mais algumas coisas e vou dar continuidade aqui no nosso. Ainda tenho dificuldade para ter recompra. Aí acabo vendendo maternidade, festa infantil para continuar vendendo para as mamães. Olha, o nicho de maternidade tem duas formas de ter recompra. Uma é quando tu conecta com aquela mãe a tempo, né? Que ela tá mais no início da gestação e de repente, isso acontece muito comigo, da pessoa comprar uma vez, receber o produto, ver que gostou, né? Do acabamento, da matéria-prima, enfim. E aí faz um segundo pedido para completar coisas que tinham. Eu recebi uma mensagem de uma cliente que foi muito gostoso, assim, para mim, né? Ela disse,
Quais são as toalhas que tu tem? Porque eu comprei uma toalha de banho contigo e a melhor que eu comprei para minha filha foi essa que eu comprei contigo, eu quero comprar mais. Então olha que gostoso isso, né? Então, superar a expectativa do cliente em relação ao que tu vai entregar, dar essa recompra dentro do mesmo período ali para mesmo bebê. E o segundo momento de recompra é para presentear. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter vários filhos e nem todo mundo vai ter filhos num espaço de tempo muito curto. Então, a gente não pode pensar em recompra de um cliente no mercado da maternidade sempre com o mesmo objetivo. E isso influencia a comunicação que a gente vai usar na hora de construir o nosso conteúdo. Então, se eu estou atenta a esses detalhes, eu vou comunicar. Eu vou construir um universo de comunicação onde eu vou... Porque o cliente precisa ser ativado. Então, assim, eu não consigo vender de novo para o mesmo cliente, então eu ofereço outras coisas, aí a minha comunicação começa a ficar confusa e aí, em vez de construir um caminho onde as pessoas voltem porque fixou uma ideia na cabeça delas, elas sabem que eu sou aquela pessoa que... E aí, uma coisa ela não leva a outra. Então, eu tenho o objetivo de construir uma fidelidade de clientes, então eu vou ser fiel naquilo que eu faço também. Porque a pessoa sabe que vai voltar e vai encontrar sempre a mesma coisa. Agora, se a pessoa voltar e encontrar cada vez uma coisa diferente, eu não estou sendo fiel com o meu público, então eu não posso esperar essa fidelidade do meu público também. Então, até nisso a gente tem que organizar o pensamento para ter clareza, né, sobre o que a gente está entregando para o público e o que a gente espera, né, dessa ação, dessa atitude que a gente está fazendo. Verdade, prof. Aqui conheço 3 lojas bem nichadas e vende muito bem. Bolsa, blusa e roupas femininas românticas, olha aí. Aqui o fluxo aumentou depois que nichei e parei de fazer de tudo um pouco. Eu sempre compartilho, mas tem artesãs que não querem sair da acomodação. E essas não são meu público-alvo. Essas não são meu público-alvo, gurias. Eu tenho muita clareza sobre quem eu tô conversando aqui na internet. Então, acho que até por isso que eu não tenho muito essa... nunca tive muito essa preocupação com o número de seguidores, sabe? Eu sei que o meu conteúdo não é para todo mundo. E cada vez mais eu tô buscando construir um grupo muito homogêneo, assim. Eu quero construir uma tribo, acho que essa palavra, né? De mulheres que são parecidas comigo, assim, no sentido de que chamam a responsabilidade para si, que querem fazer diferença, que querem viver, né, do fruto do trabalho que estão fazendo, que querem olhar o ateliê como uma empresa, que vão se dedicar, que vão estudar, que vão botar em prática, que vão fazer acontecer, que vão começar a ver os resultados. Então, e eu tenho essa clareza de que eu não falo com todo mundo. Mas, cada vez, de repente, a gente achar uma perdida aí no meio, já pode vir pra cá. Ontem fiz uma enquete para saber quem era o meu público e a minoria era grávidas. Tenho essa sensação de que minha base de clientes esgotou. Não é assim que se faz. Tu pode fazer uma pesquisa para saber quem tá te seguindo no momento. Por quê? Gente, se tem uma coisa que não esgota é mercado de maternidade. Todos os anos nascem quase 3 milhões de bebês. E cada um desses bebês, desses quase 3 milhões, não é só a gestante que está envolvida com aquele nascimento, é toda uma rede de apoio da grávida. Então, se tem um mercado que não esgota, é esse. Só que o que acontece? O tipo de produto que a gente vende, muitas vezes, ele é comprado pela rede de apoio. Na grande maioria dos casos, ele é comprado pela rede de apoio. Porque a família mesmo, a família de origem daquele bebezinho, o núcleo familiar, já teve que gastar com tantas outras coisas. Às vezes teve que fazer reforma, às vezes teve que adaptar um quarto, teve que comprar móveis, teve que comprar outras coisas, teve que fazer, né, pré-natal, consultas, exames. Então, o núcleo familiar do bebezinho
tem que se preocupar com tantas outras coisas durante a gestação que às vezes o nosso produto ele é muito mais comprado pela rede de apoio. Principalmente se for um produto personalizado, né? Se for um produto com mais valor, um valor mais alto, ele vai ser comprado pela rede de apoio e não tem problema nenhum nisso. Em a gente atender menos gestantes. Esse absolutamente não é o problema. E para definir meu público, não é perguntando para o público que eu vou fazer isso. Isso que tu fez serve para identificar como tá hoje. Mas quem constrói o público sou eu. Então, se eu tô vendo que o meu público ele não é exatamente o perfil que eu gostaria de estar alcançando, eu tenho que mudar a minha comunicação. A partir do momento, aí eu mudo a minha comunicação, eu me atualizo, né? E aí eu vou criar um ponto de conexão com aquela pessoa que eu tenho interesse em alcançar. Então, as coisas são sempre partindo da gente. Porém, eu não vejo problema nenhum em vender a quem não é a mãe, para quem não é a gestante, né? Pelo contrário, eu adoro vender para as avós. Amo vender para as avós, são os meus maiores valores. Elas compram muito mais. Eu ainda tô enrolada com posicionamentos há 30 anos, fazendo tudo para todos, complicado. E cada vez mais, né? Pode ser que há 30 anos, há 20 anos, isso funcionasse melhor do que funciona hoje. Mas hoje, no contexto de sociedade que a gente vive e para onde a gente está caminhando, realmente complicado. Atualmente tenho duas mãezinhas que estão na recompra. Elas compraram um kit de fraldinhas para começar e agora voltou para comprar outros itens. Deixa eu ver aqui. Bem assim, minha cunhada mora no mesmo bairro que eu e também é costureira, mas ela faz de tudo. Então nem me preocupo com essa concorrência, porque faço somente coisas para bebês. Tenho cliente que fiz o enxoval dos 2 filhos dela e sempre estava encomendando peças para presentear. Mês passado foi uma encomenda de R$ 600 para ela presentear. Ah, não te largo mais. Amo seu conteúdo. Ah, obrigado, Gris. Tenho clientes grávidas de segundo filho que retornaram para comprar de novo para dar para presente. Graças a Deus, muita indicação. Faço de tudo um pouco, mas sempre voltado para o infantil. Tenho muita procura por modelos e looks que as mães não encontram na cidade. Mas se for de tudo um pouco de modelo de roupa, daí já não é de tudo um pouco. É roupa, né? E quem trabalha com roupa tem que ter muitos modelos mesmo, né? Eu vou ter que pular um pouco os comentários de vocês. Antes da mentoria, eu era artesã que fazia de tudo e cobrava baratinho. Acho que se não for desenvolvido um portfólio mínimo e fazer tudo que pedir sem foco, não é possível escalar no volume, sim ajustar o preço. São vários pontos, né? Mas voltando para o assunto aqui de posicionamento e da importância da gente ter essa percepção de mercado, né? Do que está acontecendo hoje no mercado e se eu sou uma empresa que estou colocando um produto disponível na concorrência, né? Porque depois que o produto está pronto, a gente entra na concorrência da atenção do cliente para que ele escolha o nosso produto ao invés de todas as outras opções que ele tem. O posicionamento é uma das coisas mais importantes para construir uma percepção de marca. E eu percebo que no mercado artesanal ainda é muito difícil de ter essa mentalidade de que eu tenho uma marca artesanal, que eu estou colocando no mercado algo que tem um contexto próprio e que conecta com pessoas que vão se sentir representadas por aquele contexto no qual eu decidi atuar. Então, às vezes, por exemplo, enxoval para bebê, né? Trabalho no nicho de maternidade, o segmento é enxoval de uso diário para bebê. Eu posso ter muitas pessoas
como concorrentes diretas, que também estão trabalhando exatamente com esse mesmo subnicho, enxoval de uso diário para bebê. Mas na nossa comunicação, na construção de pequenos detalhes que vão construir o meu universo, eu vou me diferenciar. Por quê? Por causa do posicionamento, porque esse posicionamento vai construir uma percepção de marca na cabeça da pessoa. Então, opa, quase que eu derrubei água em cima do computador. Quem tá no Instagram e não tá conseguindo vender, gurias, tem que parar assim, ó. Eu vou olhar pro Instagram com a cabeça de consumidor. Eu vou, por um momento, fazer uma análise, uma reflexão de fora, sem pensar no meu perfil, sem pensar em mim como essa pessoa que estou tentando vender alguma coisa no Instagram. Mas eu vou analisar como que os perfis que vendem bem, como que eles apresentam o produto, como que se comunicam. Enfim, vocês vão perceber que os perfis que mais vendem, eles estão fazendo exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Eles estão construindo uma marca, por menor que seja a produção, eles estão apresentando os produtos de uma forma ou com fotos muito boas, né, aquelas fotos ambientadas, ou através de criação de conteúdo no sentido de estar oferecendo um conteúdo que a pessoa queira seguir acompanhando. Não me limito ao Instagram, tenho bastante vendas no Marketplace. Tem várias formas de vender, que não é só Instagram, né? Muitas formas de vender. E cada ferramenta, gente, ela tem uma regra para ser seguida. Não adianta eu ir querer para os marketplace, por exemplo, vir para o Instagram sem jogar o jogo do Instagram. Não vou ter resultado. Vou para o marketplace sem jogar o jogo do marketplace. Jogar o jogo é seguir as regras. Então, o que eu preciso fazer em cada plataforma? E não adianta eu querer estar em todas as plataformas fazendo do mesmo jeito, porque não. Cada uma tem uma programação diferente da leitura do algoritmo. A gente precisa estar atenta a isso. Então não é mais só saber fazer um produto e mostrar para os outros o que eu estou fazendo. Tem que ter todo esse envolvimento que o que traz isso é uma construção de posicionamento. Uma dica para quem zerou a criatividade. Eu acho que é impossível zerar a criatividade. Talvez tu esteja com algum bloqueio emocional. Porque a criatividade é a gente ter um olhar... Como é que eu vou dizer assim? Quando eu preciso ser criativa, eu vou... Tô pensando aqui como é que eu vou explicar isso. Ao invés de deixar tudo muito amplo, eu penso, agora eu preciso ser criativa. O que eu vou fazer? Eu não sei, preciso inventar uma coisa nova, mas não sei. O que será que eu faço? Tu começa a colocar direção naquilo que tu tá fazendo. Eu preciso, por exemplo, estou trabalhando no mercado infantil. Eu preciso desenvolver alguma coisa diferente. Em qual tema que eu quero criar alguma coisa? Eu quero no tema, sei lá, primavera. Vai ser dentro do contexto de primavera que eu vou criar alguma coisa. Não, circo, vai ser dentro do contexto de circo. Só que não adianta pensar em circo e sair fazendo exatamente o que todo mundo faz. Eu vou ver no Pinterest o que as pessoas estão fazendo de circo e vou fazer igual. Não, é tu ir no detalhe, é tu ir no que pode daquilo ali, mas tu vai direcionando essa tua criatividade para tu ir treinando o teu olhar para coisas que tu pode trazer para apresentação do teu trabalho.
entendeu? A gente tem que direcionar a nossa criatividade. E assim, eu não sei como ser criativa, é uma grande luz vermelha que se acende sobre que eu preciso estudar sobre como desenvolver a minha criatividade. Porque criatividade é uma coisa que a gente treina. Então a gente, na maioria das vezes, a gente não está atenta para esses sinais. Hoje em dia, tudo que acontece, eu consigo visualizar uma lâmpada vermelha acendendo assim, ó. Sinal de alerta. Por que eu tô com essa dificuldade? Essa dificuldade, ela não tá ali à toa. Assim, as dificuldades que a gente enfrenta, os medos que a gente sente, eles existem para nos sinalizar alguma coisa. Então, não estou conseguindo ser criativa, eu preciso prestar atenção nisso a ponto de pensar. Eu tô falando, assim, fragmentadas as palavras porque eu tô pensando e falando ao mesmo tempo. Mas eu tenho que pensar o seguinte: se eu tô com dificuldade de qualquer uma das coisas é porque eu preciso desenvolver isso. Eu tenho dificuldade de fazer boas fotos, eu preciso estudar sobre isso. Eu tenho dificuldade de ser criativa, eu preciso estudar sobre isso. Eu tenho dificuldade de vender, eu preciso estudar sobre isso. Eu tenho dificuldade de saber, sei lá, atender um cliente, eu preciso estudar sobre isso. Todas as nossas dificuldades, elas não são um limitador. Quando eu encontro uma dificuldade, não significa que aquilo ali é o meu limite. Não significa que eu não vou passar daquilo ali. Não significa que eu não vou conseguir fazer porque eu tive uma dificuldade. Ela sinaliza baixo conhecimento naquele ponto específico. O que eu preciso fazer para superar essa dificuldade? Buscar conhecimento. Quando a gente olha para a vida dessa forma, a gente já não trava mais nas dificuldades. É aquela curva do aprendizado que a gente estava falando lá na segunda-feira. Você falou em bloqueio emocional. Como não consegui evoluir, a psicóloga me perguntou: por que você procurou vendas se sua vida profissional inteira foi se distanciar das vendas? Travei. Vendas, gurias, não é uma habilidade natural. Vendas não é uma habilidade natural. Vendas é uma habilidade que se desenvolve. Então, se eu espero que... Claro que tem algumas pessoas que têm uma habilidade natural para comunicação. Não significa que essa pessoa que se comunica bem, ela vai entender bem de processo de vendas. Às vezes é aquele vendedor que passa a lábia, sabe? Aquele vendedor que se comunica muito bem, mas que tu não sente muita confiança nele, porque parece que ele está sempre te enrolando. Então, não adianta só saber se comunicar, mas saber se comunicar ajuda, né? Porém, vendas, elas são uma habilidade que se desenvolve. Ninguém nasce vendedor. E as pessoas ainda têm um preconceito muito grande em cima da atividade de vendas, como se não precisasse estudar para ser vendedor, como se, não deu certo outras coisas, vai vender alguma coisa, né? Existe um preconceito muito grande e existe um número de vendedores amadores gigantesco no mercado. Porque vendas é uma habilidade que se desenvolve, vendas tem um processo que a gente aprende e que a gente aplica. Dentro desse processo, uma das habilidades, uma das competências que a gente precisa desenvolver é a capacidade de se comunicar bem. Claro que precisa se comunicar bem dentro do processo de vendas, mas se a gente olha para vendas e pensa que precisa ter dom para aquilo, que precisa ter nascido para isso, a gente mesmo cria bloqueios. Eu acho que das atividades profissionais, qualquer um pode ser o que quiser, desde que desenvolva. Então, se eu quiser, eu acho que, assim, as atividades que... Independente se eu não sei, porque tudo é vendas, né? Se a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo um serviço. Se a gente não está vendendo um serviço, a gente está vendendo a gente mesmo como um bom profissional. Tudo é vendas. Mas de repente eu estou num cargo público onde eu trabalho
administrativo de alguma coisa e eu só cumpro algumas tarefas ali durante o dia que não tem nada a ver com a ponta lá, né? Com a frente, que tudo no final é vendas, né? Qualquer tipo de negócio só tem a máquina de dinheiro rodando por causa das vendas. Enfim, até serviço público, né? Depende do comércio local para gerar impostos, porque os impostos vêm através do consumo, das vendas. Então, não sei se vocês conseguem imaginar uma sociedade sem o capitalismo, né? Eu não sei como seria. O capitalismo é que move a máquina pública, porque os impostos eles vêm do consumo. Enfim. Mesmo que eu esteja numa atividade lá dentro, eu acho muito difícil que essa atividade tenha sido o meu sonho de vida. Talvez eu tenha ido para aquela atividade fugindo de alguma coisa. Eu tenho medo eu tenho a gente muitas vezes escolhe coisas na vida fugindo de algo que a gente sente medo. Então, eu não quero romper com esse medo. Eu não quero ter que passar pela parte difícil do aprendizado, que é lá na curva de aprendizado que a gente falou na segunda-feira. Então eu vou tentar outra coisa que eu não precise romper com isso. Aí eu vou procurar um emprego que não me cobre tanto, que eu só execute tarefas, que eu cumpra horário, mas eu acho muito difícil que esse emprego seja realmente aquilo que a gente sonhou para estar ali. Não, meu sonho é estar no administrativo de um cargo público, né? Enfim, eu acho que se a gente for para a parte da psicologia, tem muito disso, né? Eu acredito que qualquer pessoa pode vender, sabe por quê? Porque eu não acredito numa venda forçada. Quando a gente tem muito medo de vender, a ideia que a gente tem sobre vendas é que eu preciso convencer os outros a comprar, sendo que ninguém convence ninguém a comprar, todo mundo compra o ano inteiro, sem ninguém precisar convencer. Nós mesmos, como consumidores, alguém precisa nos convencer de comprar alguma coisa, ou quando a gente bota uma coisa na cabeça que a gente quer comprar, a gente vai comprar, a gente só vai decidir com quem? Ninguém convence ninguém a comprar nada, a pessoa precisa comprar ou a pessoa quer comprar. Tu vai estar ali como uma opção. Entende? Quando tu ressignifica esse olhar que tu não precisa convencer ninguém, que tu não precisa empurrar nada goela abaixo de ninguém, que tu não precisa... Venda não é empurrar as coisas para os outros, vender coisas sem necessidade. E é por isso que se fala tanto em vendas em público-alvo. Eu não vou comunicar com todo mundo, eu vou comunicar com um público que naturalmente tem interesse no meu produto, para que eu possa naturalmente ser uma opção de compra para essa pessoa. Então, no meu caso, eu trabalho com enxoval de bebê. Eu não preciso convencer uma gestante de que ela precisa montar o enxoval do bebê dela. Ela sabe que precisa montar. Agora, eu vou fazer o meu melhor para ser uma opção para essa pessoa da compra do enxoval do bebê dela. Ninguém precisa convencer uma gestante a comprar um enxoval de bebê. Essa pessoa, ela vai comprar. Ela quer comprar. Ela está pronta para comprar. Se ela vai comprar contigo ou se ela vai comprar com outra pessoa... vai depender de como tu se coloca como uma opção para essa pessoa. Entende? Que vendas não é convencimento, eu não preciso convencer os outros. Se eu preciso convencer, eu não estou falando com o meu público-alvo, com o público certo, com o público que está alinhado com aquilo que eu estou vendendo. Então, a gente precisa desmistificar tudo isso que envolve, o preconceito que envolve as vendas. Porque às vezes a gente tem essa... repulsa por vendedores chatos, por vendedores que não aceitam um não, por vendedores que insistem, por vendedores que não são profissionais, e a gente não quer ser que nem aquela pessoa, e que bom que a gente não quer ser. Mas quem são os vendedores que tu teve experiência de compra que eles te marcaram como uma experiência positiva? Existem também esses vendedores, que não foram as pessoas que tentaram te empurrar nada goela abaixo, entendeu? Que foram pessoas que estavam ali prontas como uma opção para te servir no momento que tu decidiu comprar. Ninguém nos convence a comprar, gente. E a gente não convence o público a comprar também. A gente está ali como uma opção. O que eu posso fazer
de tudo que está ao meu alcance para ser vista como a primeira opção. É assim que as pessoas que estão prontas para comprar o meu produto vão comprar de mim. Agora, se é difícil saber o que eu faço, se eu quase não falo para ninguém, se o meu material de divulgação tá ruim, se eu não ofereço muitas informações, se a pessoa, tipo, ela tá pronta para comprar, ela não vai comprar de mim, ela vai comprar de uma outra pessoa que tá oferecendo mais condições para ela tomar uma decisão de compra. É esse o nosso papel. Não dá para desanimar, gente. Quem é empreendedor, depois que a gente passa por um mês fraco, no mês seguinte a gente tem que redobrar o ânimo. Redobrar o ânimo. Depois que a gente passa por um mês fraco, se a gente desanimar, qual é a continuidade disso? Menos venda ainda. Não esperem ânimo para fazer as coisas. Não esperem, assim, fatores externos para vocês fazerem o negócio de vocês. Não fiquem esperando por isso. A gente tem que ter muita determinação, muita força de vontade. Empreender, gente, não dá garantia. A única garantia que a gente tem é que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para alcançar o melhor resultado. Então, olha outra luz que precisa se acender aí. Poxa, eu não consegui vender nem em dezembro. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? Porque se eu nunca for para esse lado de pensar no que eu preciso melhorar, eu vou continuar mês após mês repetindo o mesmo jeito de fazer. E aí, já dizia Einstein, né? Fazer as coisas sempre igual, esperando resultados diferentes é loucura. Estou tentando desenvolver essa habilidade, pois não sou boa vendedora. Fico chateada de perder uma venda porque não soube conduzir da forma correta. Eu acho difícil vender, mas estou me esforçando. Primeiro passo para ficar mais fácil é a gente assumir que quer isso, sabe? Assumir que pode gostar disso, assumir que tem um jeito de fazer que é diferente do meu preconceito com as vendas. E estudar. Estudar pra caramba, né? Subnichar é uma estratégia para se tornar a primeira opção de compra? Na grande maioria dos casos, sim. Que nem eu estava falando para vocês, nós estamos começando 2023. O mercado de consumo hoje não é o mesmo de 3 anos atrás. A pandemia acelerou muitas coisas que iriam acontecer daqui 5 anos, de repente, já estão acontecendo agora, porque a gente foi obrigado a ir para o digital. Então já tinha muitas pessoas no digital, o digital já era uma coisa que vinha crescendo, porém, com a pandemia isso se acelerou. Então não tem mais como retroceder, gente. Não tem mais como voltar atrás. E a gente tem que estar atento ao que é o novo comportamento de sociedade, de consumo. As pessoas, elas estão procurando... Saiu uma pesquisa que disse que as pessoas já estão usando mais o Instagram e o TikTok como ferramenta de buscas do que o Google. Vocês sabiam disso? As pessoas já estão usando mais o Instagram e o TikTok como ferramenta de busca do que o próprio Google. Por que isso é importante a gente saber disso? Porque quando a pessoa está na internet, ela é pontual naquilo que ela está procurando. Então, se eu quero comprar uma taça, eu vou lá no Instagram e no TikTok e faço a busca pela hashtag taça. Taça para água, taça para jantar, taça para não sei o quê. E eu entro num perfil que sabe tudo de taça, que tem muitas fotos legais, Gente, eu vou comprar desse perfil, eu vou pagar o frete e vou receber a taça na minha casa. Entende como é que é o comportamento de compra na internet? Eu não quero entrar num perfil que vende de tudo quando eu estou buscando taça para comprar.
Que aí eu entro no perfil, tem uma foto de taça, um monte de outras coisas e eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu saio e vou procurar outro perfil. Não dá, gente, pra gente ficar parada no tempo. Não dá pra gente ficar parada no tempo, gente. A gente tem que ter... A gente é dona de um negócio que precisa ter agilidade, exatamente como qualquer outro negócio. O nosso negócio ter uma produção artesanal não muda em nada a gestão do negócio, a estratégia de vendas do negócio, né? A comunicação que a gente vai fazer do nosso produto. A gente às vezes fica muito apegada na técnica, na forma de produzir o nosso produto. Então, às vezes a gente fica ali apegada, essa taça eu vou fazer ela artesanal, vou fazer aqui, isso aqui tá diferente, isso aqui. Olha que taça maravilhosa e me deu muito trabalho para fazer essa taça. Vocês têm que valorizar o que eu fiz, porque vocês não têm ideia do quanto foi trabalhoso fazer essa taça e as pessoas não dão valor para o trabalho artesanal e as pessoas... Às vezes a gente está fazendo isso com o nosso produto. Essa é a comunicação que a gente está construindo. Cara, essa taça deu trabalho para fazer, o cliente não é nisso que ele está interessado. Se essa taça deu trabalho para fazer, como que eu vou comunicar ela de uma forma que o cliente perceba valor? Olha, essa taça faz parte de um jogo de taças que é único. Sabe por quê? Porque ele foi feito à mão. Todos esses detalhes que vocês estão vendo aqui foram minuciosamente feitos com todo cuidado. São peças únicas. Então, se tu tá procurando uma coisa super diferente que vai, né, agregar valor na mesa que tu vai montar, enfim, sei lá, tu vai mostrar para a pessoa através da tua comunicação. Eu tô falando a mesma coisa, mas eu tô comunicando de formas diferentes. Quando eu enalteço as qualidades do meu produto, automaticamente eu tô enaltecendo o público que compra. Porque uma pessoa que compra algo que é exclusivo, ela se sente também, de certa forma, uma pessoa diferenciada. Ela quer se sentir representada através do produto que ela está comprando. E aí volta lá para o início da live, né? As pessoas querem se sentir representadas através daquilo que elas estão comprando. Suas lives estão me trazendo vários insights. Esse é o objetivo. Ai, gurias, então é isso. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês já tinham pensado nisso? Tem alguma coisa para mudar por aí? Na forma de fazer o negócio? Para mostrar melhor o produto, eu tenho que aparecer nos stories explicando sobre o meu produto. Stories é como se fosse uma rede social dentro do Instagram. A gente precisa entender a rede social. A primeira aula que eu vou fazer no ano, para o Profissionalize Seu Ateliê, já com as alunas que vão entrar no dia 11, vai ser sobre os 4 algoritmos do Instagram. Eu vou detalhar bem, sabe, para as alunas exatamente o que é cada ferramenta. Mas o Stories, ele dentro de um processo de vendas, ele é fundo de funil. É ali nos Stories que estão o teu cliente mais pronto para comprar. Se tu detalhar os teus produtos nos Stories, as chances de converter em venda são muito maiores. Tenho várias por aqui, concordo plenamente, tudo, muita coisa para mudar. Feliz que finalmente a partir desse mês, esse ano estou nichando em enxoval e deixando para trás mesa, copo e cozinha. Acabei de entrar no Profissionalize. Acabou de entrar? Entrou agora? Ou entrou quando? Vamos lá então, vamos juntas. Já se prepara para essa aula. Vai ser a primeira aula do ano. Mudar não seria a palavra. Você mostra cadê o posicionando para pôr em prática. Para as pessoas que não estão vendendo no Insta, acho legal mostrar os detalhes da peça com o uso. Nem todo mundo conhece o que a gente faz. Esse é o principal esforço do vendedor.
A nossa energia, ela tem, como vendedor, ela tem que estar muito mais em fazer cada vez mais pessoas conhecerem aquilo que a gente faz. A nossa energia tem que estar nisso. Porque quanto maior a boca do funil, quanto mais pessoas souberem o que a gente faz, mais pessoas vão virar cliente como consequência de um trabalho que a gente está fazendo. Então vamos juntas. Primeira aula do ano vai ser sobre os 4 algoritmos do Instagram. Já tem uma aula lá sobre algoritmo que é muito boa. Só que se vocês sabem que essas coisas tá sempre atualizando, né? Tá sempre essas plataformas digitais estão sempre, a gente tem que estar sempre atenta ao que atualizou. Então a gente vai ter uma aula, a primeira aula do Profissionalize vai ser sobre os 4 algoritmos do Instagram e como usar cada um deles dentro do nosso processo de vendas. O curso, sim, já está disponível, só que assim, esperem para comprar no dia 11. Quem tiver interesse de comprar agora, porque dia 11 vai ser a melhor condição do ano. Eu vou comemorar meu aniversário, quarta-feira da semana que vem, dia 11. Então eu estou fazendo lives para que vocês tenham um pouco mais de noção sobre o que é o curso e o que a gente estuda lá dentro. Então até semana que vem a gente vai ter bastante conteúdo bom, assim, denso, profundo. Como sempre, nunca foi raso, mas essas lives antecedendo o meu aniversário, elas são principalmente para ter um pouco mais de noção sobre o que é a proposta do Profissionalize, né? Então, dia 11, dia todo, vai estar uma condição especial. Eita, é na hora certa, Cris. Essas aulas também estão sendo atualizadas na mentoria. Tudo que foi feito em 2022 foi em paralelo com mentoria e Profissionalize, tá? Porque ainda estava estruturando. A mentoria a gente está nas últimas turmas, né? Tem algumas turmas que encerram em fevereiro e uma turma que encerra em fevereiro, última, e uma turma que vai até maio, que tinha comprado por 2 anos numa oferta que a gente fez anterior. Então, vai continuar tendo suporte até o final para poder colocar a aplicação, mas no Profissionalize a gente vai, a partir de agora, ter uma dinâmica bem mais movimentada, digamos assim, porque vai ter... a gente vai fazer, por exemplo, essa aula que a gente vai falar sobre os 4 algoritmos, vai ter um checklist de atividades guiadas, coisas que vocês vão precisar fazer e marcar ali que estão fazendo, com orientação. Então, assim, vai ter essa dinâmica de atividades guiadas dentro do conteúdo, né? Então, assim, vamos junto, vamos pra cima. Então é isso, gurias. Espero que tenha, né, dado um pouquinho mais de clareza para vocês. Não dá mais pra gente ir muito devagar nessa atualização que a gente precisa fazer. O mercado tá cada vez mais dinâmico e a gente precisa, de alguma forma, fazer parte disso, né? Sou aluna da Ana Drummond e falaram de você em uma mentoria. Como ajudou a ter o norte? Ai, que legal! Fiquei feliz de saber. Eu também sou aluna da Ana Drummond, fiz curso de fotografia com ela. Fico muito feliz de saber que fui citada lá. Feliz mesmo. Tuas lives são maravilhosas, me ajudam cada vez mais. Tamo junto, Denise. Muito bom. Então é isso, gurias. Até amanhã, às 8 da manhã, estejam aqui pra gente continuar conversando, papeando. E hoje eu vou estar bem ativa nos stories. Hoje eu não tenho compromisso fora de casa. Hoje eu vou estar trabalhando só aqui e eu vou estar papeando nos stories. Então a gente vai se falando por lá. Um beijo e até amanhã.